Nem todo excesso é excesso verdadeiro. Essa afirmação parece simples, mas na prática clínica ela separa o iniciante do maduro. Um paciente chega com irritabilidade intensa, face ruborizada, insônia, cefaleia pulsátil, pulso aparentemente cheio. Você pensa, ascensão de Yang. Mas o que sustenta essa ascensão? Excesso autêntico tem raiz sólida. Ele é estruturado, ele se mantém. Já a deficiência mascarada não se mantém, ela oscila. Às vezes, o quadro se apresenta como calor exuberante, mas ao aprofundar a observação, você encontra base enfraquecida. Histórico de esgotamento, sono que não restaura, pulso que perde força na profundidade, língua que denuncia secura mais do que plenitude. O que parece excesso pode ser incapacidade de ancoragem. Quando o yin não sustenta, o yang não desce. E o que sobe não sobe por força, sobe por falha de contenção. Esse é um dos erros mais comuns. Reduzir o que sobe sem fortalecer o que deveria sustentar. Você cede o calor, drena o aparente excesso, dispersa o movimento. O paciente melhora por alguns dias e depois retorna pior. Porque você enfraqueceu ainda mais a base que já não estava sustentando o sistema. Excesso verdadeiro responde bem à dispersão. Deficiência mascarada piora com ela. A diferença está na coerência do quadro. Excesso real apresenta consistência, resistência, reatividade proporcional. Deficiência mascarada vai apresentar oscilação, fragilidade pós-crise, cansaço após manifestação intensa. O olhar superficial vê intensidade e conclui plenitude. O olhar clínico pergunta: há estrutura por trás disso? Em muitos quadros de ascensão de Yang, por exemplo, o problema não está na subida, está na incapacidade de enraizamento. Não é o fogo que é forte, é a água que é insuficiente. Mas se você atua como se fosse fogo excessivo, intervém na direção errada. E direção é tudo. Diagnóstico não é identificar o fenômeno mais evidente, é compreender a dinâmica que o torna possível. Quando você começa a perceber manifestação intensa, e essa manifestação pode ser expressão da fragilidade estrutural, sua clínica muda. Você deixa de reagir ao sintoma e passa a reorganizar o sistema. E reorganizar é diferente de controlar. O controle é imediato. Reorganizar exige visão de eixo. Sem essa distinção, o clínico alterna entre dispersar e tonificar sem nunca estabilizar. E estabilidade não nasce com intervenção reativa, nasce da leitura coerente. Nem todo excesso deve ser reduzido. Às vezes ele deve ser compreendido. Porque em muitos casos, o que parece força é apenas deficiência tentando sobreviver.
Perceber essa diferença não é questão de decorar padrões, é questão de formar raciocínio. Porque distinguir excesso verdadeiro de deficiência mascarada não depende de uma lista. Depende de estrutura interna. Depende de saber organizar sinais, hierarquizar informações e sustentar a complexidade sem simplificar cedo demais. Essa forma de pensar não nasce da repetição de protocolos. Ela nasce de treinamento. E é exatamente isso que falta na maioria das formações. Ensinar como pensar clinicamente. Nas próximas semanas eu vou organizar essa estrutura de raciocínio de forma sistemática. Não para ensinar pontos, mas para organizar a maneira como você lê. Porque técnica sem direção é tentativa. E tentativa não constrói clínica sólida. Se você quer maturidade diagnóstica, precisa de método. E método começa pela forma como você aprende a enxergar. Por isso, eu repito, que a clínica começa na mente.